Queridos, bom dia. É com um sorriso nos lábios e uma profunda gratidão em meu coração que nós estamos aqui para essa meditação da palavra de Deus em dias de insegurança, de incertezas, em dias que nós precisamos verdadeiramente da presença e da ação de Deus em nossas vidas. O texto que eu escolhi para meditar está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 13. Lindo texto. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero pensar sobre o seguinte tema: decidindo ser um vencedor. O que é ser vencedor? O que é ser vitorioso? É o ato ou efeito de vencer uma batalha? É ser triunfante em qualquer área da nossa vida. O ponto de partida da vitória é que quem não busca a vitória jamais a alcançará. Ou seja, a vitória não é um sonho, é uma decisão. A vitória não é uma obra do acaso, ela requer de mim e de você atitudes. Sonhar com a vitória não leva à vitória. É preciso trabalhar para que o seu sonho de ser vitorioso se concretize como realidade. Já disse alguém que há 4 ingredientes básicos para a vitória. O primeiro é a simplicidade, que é ser sincero. O segundo é o entusiasmo, que é uma dedicação ardente. O terceiro é a esperança, é a expectativa de conseguir o que se deseja. E o último e mais importante é a fé, é acreditar, é confiar, é crer. Winston Churchill afirmou: você será vitorioso quando for capaz de continuar em meio às derrotas, sem perder o seu entusiasmo. É exatamente o que Paulo diz no texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, eles existem, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, como ser vitorioso? Primeiro, creia no impossível. A palavra de Deus diz: pois em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Em Marcos capítulo 10, verso 27, Jesus, porém, fitando neles o seu olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então a grande verdade é que eu e você não podemos aceitar nos acomodar a ser menos do que podemos ser. Toda tribulação tem um lado positivo: a dependência de Deus, a confiança na oração, o poder da palavra de Deus, a renovação do entusiasmo de viver essa vida cristã. Deus está sempre numa vida que se propõe a crer no impossível.
Olha o que Deus diz ao povo de Israel em Deuteronômio 28, 12 e 13. Ele diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás sempre em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Alguém já disse que a fé, ela não nos dá escolha. Cremos ou não cremos, vencemos ou seremos derrotados. Então, o primeiro ponto é esse: creia no impossível, porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Segundo, nunca deixe de acreditar em si mesmo. As dificuldades da vida são enormes, mas nunca permitas que ela te ensinem que você é um fracassado. Jesus, certa vez, preparando os discípulos, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, 33. E quando Paulo fala do cristão vencendo tudo, ele não está falando de super-heróis, de superpoderosos, de pessoas extraordinárias. Ele está falando de pessoas frágeis, debilitadas, abatidas, desalentadas, mas que creem no Deus que tudo pode e colocam-se ao dispor da ação do Espírito Santo de Deus em si mesmos. Que nos capacita a vitória é acreditar e nunca a perfeição. Abraão, pai da fé, abandonou seu filho Ismael. Davi, rei de Israel, pecou. John Wesley, o grande avivalista, viveu um atribulado casamento. Billy Graham, o maior evangelista dos séculos, sofreu com seu filho Franklin Graham no vício das drogas, mas todos eles venceram, não porque nunca fracassaram, venceram porque permaneceram firmes. Então confie em si mesmo, mesmo que todos duvidem de você. Terceiro e último ponto: permaneça inabalável na sua fé. Olha que coisa linda: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Essa palavra permanecer, para mim, ela é fundamental, porque a tendência do ser humano hoje é desistir. A tendência do ser humano hoje é abandonar. Pascal, ele dizia o seguinte: na fé existe luz bastante para iluminar quem decide permanecer, e na dúvida existem trevas suficientes para cegar aquele que decide persistir. Eu nunca vi ninguém tropeçar numa montanha, mas já vi muita gente tropeçar em pedrinhas. Tudo aquilo que é valioso só pode ser alcançado pela determinação e perseverança. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, ele diz: feliz é o ser humano que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, verso 12.
Queridos, na vida podem acontecer muitas coisas, mas creia, Deus sabe, conhece para onde está nos conduzindo. A única coisa que é capaz de nos impedir a sermos vitoriosos é a incredulidade. Vou encerrar com a expressão de Agostinho de Hipona, quando ele escreveu: fé é crer no que não se vê, e a recompensa da fé é ver o que se crê. Queridos, continuemos crendo que tudo que está acontecendo nesse mundo, nesse país lindo chamado Brasil, tem a permissão do Senhor e também tem o controle dele na sua soberania. Daqui a pouco estaremos juntos para cultuarmos a Deus, e o nosso primeiro culto vai ser um culto de gratidão ao Senhor por podermos estar aqui sem coronavírus, sem Covid-19 e glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua igreja, a sua família, em nome de Jesus. Amém.